Pessoal, é o seguinte, aí, povo, tudo bem? Nós iremos, tá? Continuar o sistema reprodutor humano, né? Nós já vimos que a reprodução humana ela é sexuada quando tem troca de material genético, né? Existem as células sexuais masculina e feminina. A masculina é o espermatozoide, a feminina é o ovócito secundário. E existe todo um sistema que trabalha em conjunto para a produção dessas células, né? Garantindo a nutrição, o amadurecimento, o desenvolvimento dessas células para que haja realmente essa reprodução. Nós vimos na aula passada sobre o sistema reprodutor masculino. Na aula de hoje será sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Então vamos lá conhecer a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor feminino, tá? Nós iremos também falar sobre ciclo menstrual, né? Período fértil, tudo isso. Então vamos lá aqui. Então, a gente entende tanto dentro do sistema reprodutor feminino, a gente vai conhecer o externo e o interno, certo? O externo, gente, ele será formado justamente aqui. Nós temos aí, né? Deixa eu pegar aqui. Nós temos... Eu vou começar... Eu não vou seguir a ordem aí alfabética. Mas aqui nós temos, ó, por exemplo, nós temos a abertura da vagina, certo? Que a gente chama de... vestíbulo vaginal, certo? Que será coberto, né, protegido pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios, certo? Nós temos aqui também uma abertura que é a uretra, que é por aí que sai a urina, certo? Já em relação o sangramento, né, a menstruação, ela vai sair pela vagina, assim também como também é aí que será depositados os espermatozoides, né? Lá no homem, o canal uretral tanto serve para sair a urina, como também serve para sair a ejaculação. Aqui na mulher, não, certo? A urina dela sai pelo canal uretral e a menstruação vai sair, no caso, aí pela abertura da vagina, né? Que a gente chama de vestíbulo vaginal. E aí, essas estruturas são envolvidas, protegidas, né, pelos grandes lábios, pequenos lábios, e aí nós temos aqui na letra A, né, o clítoris, que está relacionado a... Eu não sei nem como é que eu falo, está relacionado ao prazer, né, para a mulher, certo? Então vamos lá, seguindo. Então, aqui nós iremos falar de cada um, certo? Ó, pequenos e grandes lábios delimitam a entrada da vagina, né? Nós temos bem aqui, como eu já ilustrei a vocês. Nessa outra aqui, nós temos, o caso, a abertura da vagina, que é a entrada do sistema reprodutor feminino. Como eu falei, que aí que serão depositados os espermatozoides, e aí que vai sair a menstruação, né? Aí aqui nós temos a letra C, tá em vermelho, viu, gente? Deixa eu marcar aqui. Que é a abertura da uretra, como eu falei, que é por aí que sai a urina. E nós temos aí o clítoris, que é um órgão erétil dotado de grande sensibilidade, né? Que é o órgão do prazer, justamente. Que está aqui em vermelho. Agora a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino interno. Tá? Vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui. Olha. Nós temos... Cadê aqui? Nós temos aqui o ovário, que são duas glândulas que irão produzir as células sexuais femininas, que é o ovócito. Aí também que irá ter a produção de estrógeno e progesterona, que esses hormônios irão ser lançados lá no útero, para preparar, né, o útero para receber um futuro bebê, caso aconteça a fecundação. Aí nós temos ligados a esses dois ovários aí, nós temos as tubas uterinas, que são essas estruturas que ligam o ovário ao útero, né? Detalhe, é aí que acontece a fecundação. Nós temos aqui o útero, né, que é o local onde vai abrigar o futuro bebê, caso aconteça a fecundação. Aqui nós temos o colo do útero, bem aqui no caso é o canal da vagina,
E aqui é um ímen, que é uma membrana que protege a vagina da mulher durante a sua infância, né? Quando ela chega na puberdade, que ela perca esse ímen, né? Na sua primeira relação sexual ou por algum outro motivo, certo? E aí ela acaba adotando o quê? Uma proteção natural, né? Que é a flora bacteriana, que vai garantir a proteção da vagina da mulher na sua fase adulta, ou seja, logo após ela perder o ímen, tá? Que é uma estrutura, uma membrana altamente vascularizada, que quando ela é rompida, ela, né, tem a dilatação de vasos sanguíneos, e aí você acaba perdendo, né, sangue. Então aqui nós iremos falar de cada um, tá? Então sempre vai estar em vermelho. O ímen, como eu disse, está bem aqui, ó, na película que delimita a entrada da vagina, protege contra infecção na infância. Ele é rompido geralmente no primeiro ato sexual. As pessoas associam muito que ele só vai ser rompido justamente nesse primeiro ato, e não. Tem, no caso, crianças, né, que quando vão chegando na sua adolescência, que ela tem o ímen tão frágil que até uma topada na rua, ela pode acabar rompendo o seu ímen. Tá? O pessoal antigamente associava muito que o ímen era relacionado ao primeiro ato sexual, e não. Tá? Aí nós temos aqui, vamos lá, a vagina, como eu falo, é que comunica o útero, tá bem aqui, deixa eu marcar em vermelho, né? Que comunica o útero com o meio externo, possui em média 10 centímetros de comprimento, dilata-se durante o parto e o ato sexual, né? Nós temos o útero, que é um órgão muscular oco, como vocês estão vendo, tá bem aqui o útero, né? Ele expande-se durante a gravidez, ele apresenta um tecido muscular, que a gente chama de miométrio, que garante contrações, né? E ele também apresenta o endométrio, que é uma mucosa que reveste todo o útero. Certo? Detalhe, o endométrio é o local onde ocorre a nidação, ou seja, a fixação do embrião. Por isso que, né, geralmente, as mulheres, quando estão grávidas no início, elas podem apresentar algum sangramento devido a essa nidação do embrião no endométrio, tá? E aí nós temos o colo do útero, que está bem aqui, deixa eu marcar, certo? Que vai ser a porção estreita do útero, local típico de ação do vírus. Cadê eu aqui? Do vírus HPV. Então, esse vírus aí, ele pode acabar causando uma lesão aí no colo do útero e levando a pessoa até apresentar um câncer no colo do útero, certo? E aí nós temos a tuba uterina, ou as trompas de Falópio, que são duas, né? Bem aqui, deixa eu mostrar vocês, aqui, ó, certo? Que vai comunicar justamente quem? Os ovários, né? Ao útero. Então, deixa eu marcar aqui de novo, aqui, ó. Eu tenho bem aqui o ovário, que vai ser ligado ao útero através da tuba uterina. Então, possui 3 regiões, que é o terço distal, o terço médio e o terço proximal, tá? Ó, deixa eu mostrar melhorzinho. Terço distal, bem aqui, tem um terço médio e o terço proximal, mais próximo do útero. Ui. Aí vamos falar melhor agora da tuba uterina, né? Que também é chamada de trompa de Falópio, que comunica essas glândulas femininas ao útero. É o local onde acontece a fecundação, né? Justamente na porção distal da tuba uterina, como eu falei para vocês, certo? A tuba uterina possui uma ciliatura que auxilia a locomoção do embrião até o útero. Então, olha, como é que acontece? Quando os espermatozoides são depositados lá na vagina da mulher, eles seguem, né? Eles percorrem todo o útero, a tuba uterina, até chegar no local onde a célula sexual feminina está. Então, a fecundação ela acontece na tuba uterina da mulher, especificamente na porção distal da tuba uterina. Que logo depois da fecundação vai acontecer o quê? O desenvolvimento do embrião. Lembra aquelas fases que nós falamos de segmentação, gastrulação e organogênese, sendo que a fecundação acontece na tuba uterina, a segmentação na tuba uterina e a gastrulação e organogênese e o restante do desenvolvimento embrionário humano, tudo vai acontecer no
útero, né? Aí falando melhor aqui dos ovários, que são duas gônadas femininas, que vai ter a produção de produzir quem? Os óvulos, né? As células sexual feminina, que especificamente a gente chama de ovócito secundário. E também produz os hormônios estrógeno e progesterona, que irão atuar, né, no útero para receber o bebê, o embrião, caso aconteça a fecundação. E também esses hormônios, eles são produzidos na puberdade, né, para garantir o quê, gente? Para garantir o desenvolvimento das características, não, a origem das características secundárias dos adolescentes, no caso, né? No caso da mulher, o desenvolvimento dos seios, surgimento de pelos. No homem vai ser o quê? Engrossar a voz, no caso lá a testosterona, né? Vai garantir o desenvolvimento do corpo, tá? Então esses hormônios têm essa importância aí. Vamos lá. Olha, é lá dentro dos ovários que irá ter a produção de quê? Da célula sexual feminina, que a gente chama esse processo de ovogênese, tá? Lá no processo da gametogênese, que é a produção de gametas de células sexuais femininas. Tem toda uma interação, tem todo o processo, junto com o nosso sistema nervoso central, né? Então, que eu vou explicar para vocês como é que acontece. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, nesse slide, vem explicando o processo de ovogênese, né? Que é quando tem a produção da célula sexual feminina, tá? Que a gente chama, inicia-se, né, gente? Quem é uma divisão celular, né? Pela meiose, tá? Quando tem a produção das células sexuais, tanto no espermatozoide quanto no ovócito. Então, ocorre no feto, né? O período germinativo, as divisões mitóticas das ovogônias, ou seja, na vida intrauterina, já na sua fase embrionária, já inicia o que é a produção de células sexuais. Só que elas estacionam quando você chegar na puberdade, que vai começar a ter o que? A maturação, certo? Ou também chamado de, na verdade, é o período de crescimento, que esse estágio permanece até a puberdade, as ovogônias aumentam de tamanho e acontece a transformação de ovócito primário. Então, vamos lá, na sua vida intrauterina, no caso da mulher, tem a produção, né, vai ter várias divisões mitóticas, que são células, né? Quando aí passa por um período de crescimento, né, que essa célula vai se transformar numa célula chamada de ovócito primário, né? E aí ela vai estacionar até a puberdade, né? Quando é que vai chegar no período de maturação? Quando justamente iniciar essa puberdade, que o ovócito primário ele vai sofrer meiose e vai assim se formar o ovócito secundário. Esse processo de meiose em células sexuais a gente estuda melhor lá em divisão celular, tá? Aqui eu quero que vocês entendam todo o mecanismo. Eu não disse que a produção da célula sexual inicia-se na vida intrauterina ainda, né? Que ela se estaciona até a puberdade. Quando ela chega na puberdade, o que é que vai acontecer? Lá no nosso sistema nervoso central existe uma glândula chamada de hipotálamo. O hipotálamo, ele comanda todas as outras glândulas do nosso corpo. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai produzir hormônios, certo? Vai mandar, vamos lá, tem o hipotálamo, que no caso tem a hipófise, que é a glândula mestre, né, do sistema hormonal, ou seja, a produção de hormônios. Aí essa hipófise, ela vai justamente o quê? Produzir os hormônios, né, gonadotróficos, certo? Quem são esses hormônios gonadotróficos? O FSH e o LH. Vamos lá mais uma vez, quando a gente chega na puberdade, o hipotálamo manda a hipófise, que é seu escravo, produzir hormônios gonadotróficos. Gonadotrófico significa que são hormônios que irão nutrir, certo? No caso, os ovários. Para quê? Para estimular eles a produzirem, certo? Os seus hormônios. Isso aqui acontece no início do ciclo menstrual, né? O FSH, que é o hormônio folicular estimulante, e o LH, que a gente chama de hormônio luteinizante. O que é que o FSH vai fazer? Ele cai lá nos ovários. O ovário, então, vai passar por um processo de maturação, em que, na verdade, o ovócito que era primário, ele vai se transformar em ovócito secundário. Chega um momento que o ovócito secundário, ele, então, ele vai ficar tão assim saturado do comando de hormônios, que nesse mesmo momento ele já está produzindo o quê? Um estrógeno.
Porque assim, o ovócito primário, ele é revestido por um folículo, que a gente chama de folículo de Graafi. E aí o que acontece? Tanto o FSH estimula o ovócito primário a se transformar em ovócito secundário, como também ele estimula a produção de estrógeno, que é um hormônio que vai cair lá no útero para preparar o útero, caso aconteça a fecundação. Aí, depois que o estrógeno está lá atuando, aí o que é que vai acontecer? O ovócito secundário, ele já está tipo uma bolsa cheia de líquido, né? Que é lá dentro do folículo de Graafi, que tem um ovócito secundário, que é a célula, né? Ele começa a se estourar. E ele vai se estourar, né, em ação do LH, que é o hormônio que vai estimular a produção de progesterona, que também vai atuar lá no útero. Então é aí que vai acontecer o quê? Esses níveis elevados, né, de hormônios, progesterona e estrogênio, né, vai garantir o que? A preparação do útero. Caso não aconteça a fecundação, já que a célula sexual feminina ela foi liberada, o ovário liberou ela lá na tuba uterina, se acontecer fecundação, beleza. Caso não aconteça, esses níveis de hormônios caem e aí é quando vai o quê? Acontecer a descamação do endométrio, que é uma membrana, né, vascularizada que está lá revestindo o útero. Né? E acontece então, inicia-se o ciclo menstrual, que a menstruação, né, varia de 3 a 5 dias, tem mulheres que passam até 7 dias, certo? Então ela está iniciando o seu ciclo, certo? Para uma suposta gravidez. Então a gente finaliza aqui, em outro momento a gente vai falar melhor, né, com alguns esquemas, falando sobre o ciclo menstrual e o período fértil da mulher. Tá, gente? Agora mesmo foi pra gente entender melhor só a anatomia do sistema reprodutor feminino. Viu, galera?